E aí pessoal, beleza? Melk Rodrigues aqui de novo e hoje eu estou postando 2 vídeos no mesmo dia. Eu sei que eu não tenho o costume de fazer isso, mas eu preciso desafogar um pouco o material acumulado que eu tenho. Então eu já vou pedir para você, se você está vindo através deste vídeo de hoje, que depois dá uma olhada neste vídeo que eu acabei de postar mais cedo, que eu faço a crítica do anime 2020 Japão Submerso, mas agora nós vimos falar sobre mais um vídeo de Desejo Sombrio. Hoje nós vamos desconstruir o personagem Esteban Solares. Então eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e vamos ao vídeo. Então pessoal, eu já tinha trago um vídeo semana passada falando sobre o personagem Dario Guerra. Então eu decidi trazer mais esse outro vídeo porque o arco do Esteban é muito grande para eu ter falado tudo isso no vídeo do Dario. Então a gente vai começar a falar algumas coisas sobre ele aqui. Bom, eu acho que o Esteban foi o personagem assim, que mais me surpreendeu no decorrer da série, porque ninguém imaginava que ele seria capaz de se envolver em todas essas tramóias. Eu desconfiava de todo mundo, inclusive do Leonardo, mas nunca desconfiava dele. Então, só pra gente esclarecer, para vocês refrescarem a memória, o Esteban Solares é o irmão do Leonardo, ele é um policial e ele é cunhado da Alma, que é casada com o Leonardo. O Esteban é tio da Zoe, a filha do casal. E uma coisa assim que me surpreendeu, por quê? Porque o Esteban sempre mostrou ser uma pessoa muito carinhosa, principalmente em relação a Zoe. Um chamava o outro de bicho, não sei o quê. E ele realmente também tinha um apreço pela Alma e posteriormente pelo Leonardo. Só que depois, quando a gente vai juntando as pontas, vai vendo o que vai acontecendo, a gente percebe que ele não é aquilo que a gente realmente imaginava. Ele já começa a meio que não mostrar as garras, mas ele começa a ter mais importância na história quando a Alma confessa para ele que ela teve um relacionamento com o Dario, que eles ficaram. Então, o Esteban, como é policial, ele começou a investigar melhor sobre a vida do Dario e descobriu que ele é o filho do Antônio Guerra, que foi o mesmo cara por qual o Leonardo Solares decretou a sentença há 10 anos atrás por ter matado uma garotinha de 5 anos, a Leslie Delgado. Eu falei melhor desse caso da Leslie Delgado no outro vídeo do Dario, galera. Eu vou deixar aqui nos cards também, beleza? Então, o Esteban, ele é coxo. Depois, no decorrer da série, que a gente descobre como que aconteceu isso. Ele levou um tiro na perna e adivinha quem que deu esse tiro na perna dele? O próprio Leonardo, o irmão dele, só que sem um saber que era o outro. Então, por que isso? Porque os dois, naquela época, eram amantes da Brenda Castilho. A Brenda Castilho é a melhor amiga da Alma e, na série, ela se suicida na banheira ou é assassinada. Na verdade, eles meio que uma hora falaram que sim, que ela morreu, outra hora falaram que outra pessoa que matou. Ficou claro, mas não ficou claro ao mesmo tempo esse caso, entendeu? Então, um certo dia, o Esteban estava saindo da casa da Brenda e o Leonardo estava chegando, viu ele sair correndo, achou que fosse um ladrão e deu um tiro na perna dele. Só 10 anos depois que o Esteban descobriu que a pessoa que atirou nele foi o Leonardo. Bom, e depois de tudo isso, o Esteban falou para a Alma sobre esse caso do Antônio Guerra e de toda essa situação, e o Esteban decide armar uma arapuca pro Dario e acaba sequestrando ele, torturando e uma coisa assim. Nesse momento que eu já comecei a ficar com um pouco de pé atrás com ele, porque, velho, beleza, se ele é um policial, não tinha necessidade dele fazer essa tortura toda, realmente que nem um psicopata. Tem uma hora que ele pega uma serra elétrica, fica parecendo aquele filme mesmo do Massacre da Serra Elétrica, mó loucura. Aí depois ele coloca o corpo do Dario, o corpo assim, entre aspas, né? Coloca ele dentro de um saco e joga no mato, como se ele tivesse morto. Eu falei, gente, mas qual a necessidade disso? Então daí por diante que eu comecei a desconfiar, mas ainda assim, ainda tava apostando as fichas no Dario e no Leonardo. Então o que que acontece? O Leonardo descobre que a Alma tá traindo
ele com o Dario. Então ele fica desesperado, fica aquela coisa e ele tem um princípio de infarto. Então ele é levado ao hospital. Nesse momento que a Zoe, que é a filha da Alma, eu acho que esse é o único momento que essa personagem teve alguma relevância ou fez alguma coisa útil nessa série. Porque o Leonardo, enquanto estava sendo entrevistado ali pro pessoal, ele acabou meio que confessando que foi ele que matou a Brenda. Porque na noite que ela foi morta, ele apareceu lá alguns minutos antes. Então ele estava meio que variando e começou a falar, eu acho que eu matei a Brenda mesmo. Então o pessoal do hospital fizeram uns exames dele e descobriu que ele estava com uma taxa de sódio muito elevada. Então a Zoe descobriu isso e ficou assim, uai, mas por que ele está com uma taxa de sódio muito alta? E eles até desconfiaram que poderia ser uma insuficiência renal, mas na hora que fizeram os exames viram que não era nada disso. Então a Zoe, como já era estudante de medicina forense, foi pesquisar e descobriu que se aplicar pequenas doses de sódio na veia de uma pessoa são imperceptíveis, mas a reação é a mesma. Isso pode provocar confusão mental nele. Então a Zoe acabou descobrindo isso e ficou aquela coisa, ué, mas quem poderia estar injetando, sendo que a polícia cercou o leito do Leonardo? Os únicos que estavam entrando ali era a Alma e o Esteban. Aí é que vem o pulo do gato. Quem começou a desconfiar de toda essa história, de toda essa tramóia do Esteban estar envolvido, foi a comandante Garcia. E a comandante Garcia sempre trabalhou com ele. Como que ela descobriu? O Esteban estava querendo todas as gravações da noite em que a Brenda foi morta. E a comandante Garcia acabou conseguindo pegar algumas dessas fitas. Mas parte delas, principalmente do que ocorreu durante a madrugada toda, tinha sumido. Então ela pediu para tentar buscar essas fitas e tudo é aquela coisa. Então, certo dia, ela foi abordada por um cara que queria uma pasta, que queria uns arquivos. Ela conseguiu se sobressair, pegou esse cara, levou ele para não sei aonde e ela interrogou ele sozinho, perguntando quem foi que mandou ele. E ele falou que foi o Esteban, que o Esteban que mandou ele para pegar as fitas, porque não sei o que, não sei o que. Aí é que ela começou a investigar tudo, ela pegou umas fitas de épocas passadas que ela vê o Esteban filmando a Alma. E não era essa fita que ela queria, né? Fita não, na verdade é DVD lá que fala, mas enfim, as gravações. Não era essa gravação que ela queria a gravação da noite de quando a Brenda foi morta. Ela acabou encontrando uma gravação antiga do pessoal lá festejando e o Esteban filmando, assim, dando um close na Alma. Então ela começou a falar lá com o colega dela, o Carmona, e os outros policiais. Esse vídeo aqui já diz tudo. O Esteban é um psicopata. E nisso, o Esteban já tinha matado o Vallejo, que era um sócio dele, inclusive o Vallejo, que conseguiu todas as provas em relação a Antônio Guerra e toda essa questão do Dario, e o Esteban acabou matando o Vallejo. E depois a gente descobre que o padrinho, que é essa pessoa que é envolvida ali com o Esteban e o Leonardo, e que foi ele que meio que ajudou na sentença do Antônio Guerra, também está envolvido no meio desse rolê. Porque naquela época ele pediu para Lucinda, que é a mãe do Dario, para levar provas que pudessem incriminar o Antônio Guerra de ter matado a garotinha. Só que uma coisa que ainda não ficou 100% claro nessa série, galera, é que ninguém sabe quem matou essa garotinha. Porque não foi o Antônio Guerra, não foi o Leonardo e também não foi o Esteban. Então quem poderia ter matado essa garotinha? A Leslie Delgado. Bom, e a Zoe, além de ter feito uma coisa inteligente, ela também fez uma coisa burra, porque ela acabou ajudando o Leonardo a escapar do hospital. O Leonardo foi até a casa do padrinho, o Esteban estava lá, e o Esteban falou para ele, ó, o padrinho enganou a gente. Ele estava com as provas o tempo todo, isso e aquilo. Então o Leonardo acabou encontrando ali nas gavetas algumas coisas, algumas provas, e falou, mas se o padrinho fugiu, por que ele não levou as provas? E é nesse momento que o Esteban golpeia ele,
e aquela coisa, e ele acaba fugindo. Então o Dario, isso eu já tinha falado no outro vídeo, mas é só para contextualizar aqui, o Dario encontra a fábrica que foi do avô dele, o Esteban estava lá, o Esteban começa a meter o louco, começa a atacar gasolina para atacar fogo e tal. E eles têm uma conversa ali dizendo, o Dario pergunta para ele, Esteban, a gente tinha um trato. Então, gente, que trato seria esse? Beleza, depois a fábrica explode, tudo isso da fábrica eu expliquei no vídeo anterior. Depois disso, o Esteban vai até a casa da Alma. A Alma tá lá na piscina, ele apaga ela com clorofórmio, depois que ela acorda, ele começa a falar várias coisas, revelar muitas coisas pra ela. Inclusive que ele sempre foi afim dela, que nunca aceitou o fato dela ter escolhido o Leonardo ao invés dele. Ela pergunta pra ele se foi ele que matou a Brenda, e ele disse que não, que a verdade sempre esteve ali, a Brenda nunca foi morta, ela realmente se suicidou. E ela também pergunta se foi ele que matou a Leslie Delgado, ele disse que não. Mas quem nos garante, né? Aí nesse momento que a gente vê uma das cenas mais ridículas da série inteira, que eu fiquei assim, tipo, cara, por quê? Quando o Esteban está a ponto de matar a Alma, o Leonardo chega e começa a ter um forcejo lá entre o Leonardo e o Esteban. A Alma consegue pegar a arma do Esteban. Aí ao invés da Bonita atirar no Esteban, ela atira na perna do Leonardo. Aí nessa hora eu fiquei assim, por que não atirou na outra perna do Esteban? Sendo que o Esteban já era coxo de uma perna, então se ela atirasse na outra perna dele, ele não ia conseguir se mover. E na verdade o Esteban já não consegue correr por si próprio, porque é coxo. Então por que ela atirou na perna do Leonardo? Aí depois que ela atirou no Leonardo, aí ela foi lá, abraçou ele, os dois caíram na piscina. Um dramalhão mexicano completo. Gente, totalmente desnecessária essa cena. Aí ela tirou na perna do Leonardo, os dois caíram na piscina, o Esteban fugiu, a polícia chegou e a polícia ainda leva a Alma algemada. Coerência zero. Essa cena foi disparada a pior, a mais ridícula da série inteira. Aí depois tivemos aquele final que a gente já explicou no vídeo do Dario, que eles se encontrando lá nos Estados Unidos, o Esteban e o Dario, falando sobre esse tal de Hefesto, que o Hefesto pediu pro Dario se envolver com a Brenda para poder destruir o Leonardo, e que a Alma não tinha nada a ver com isso. Quem é esse Hefesto? Quais as motivações do Esteban? Por que o Esteban se envolveu no meio de tudo isso, gente? Porque o Dario, beleza, o Dario é o herdeiro dos Guerra, então ele tem direito à herança, sim. Claro que não justifica as ações dele. Mas e o Esteban que sempre veio de uma família tão culta, tão íntegra? Por que isso? Porque do nada ele se rebelou contra a família e todo mundo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas enfim, muita coisa importante eu precisava contextualizar aqui. Então deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa série, o que você está achando dessa história aí do Esteban. E deixa suas teorias aqui embaixo também, beleza? Beijão e até a próxima.